30 de maio, dia de Santa Joana d'Arc. A mais empolgante e quase inverossímil história de santos é, sem dúvida, a da Virgem Joana d'Arc. A heroína de 19 anos, guerreira sem nunca ter ferido alguém, comandante de exército e mártir da pátria e da fé. Sua vocação foi única na biografia cristã, pois teve a incrível tarefa de libertar sua pátria, a França, dos invasores ingleses e coroar o legítimo rei Carlos VII, garantindo assim a independência dos franceses. Filha de pobres camponeses, Joana nasceu na Lorena em 1412. Foi criada no meio rural, na simplicidade e inocência, na piedade e santo temor de Deus. Era analfabeta, usando como assinatura uma simples cruz. Na idade de 13 anos, Deus a escolheu para experiências sobrenaturais. Apareciam-lhe a miúde o arcanjo Miguel, as santas Catarina e Margarida, a fim de prepará-la para a missão divina a que Deus a destinava. Tristíssima era a condição da França naqueles anos. Havia decênios estava sendo invadida por exércitos ingleses, chefiados por Henrique VI, que se arvorava o direito de conquistar o trono da França. Por toda parte semeava ruína e destruição. As vozes angélicas exigiam de Joana que rechaçasse os usurpadores, reconquistasse a cidade de Orleans, a fim de conseguir que Carlos VII fosse coroado em Reims, como legítimo rei da França. Tarefa aparentemente impossível para uma pobre, tímida e inexperiente donzela de 18 anos. Mas as vozes se tornaram cada vez mais insistentes, exigindo de Joana o mais pronto cumprimento da vontade de Deus. Enormes e quase insuperáveis foram as dificuldades que surgiram contra o plano de Joana. Mesmo assim, a jovem conseguiu se apresentar ao rei Carlos VII. O monarca providenciou para que se fizesse o mais severo inquérito sobre o comportamento e intenções de Joana, e só aceitou sua mediação quando viu claramente o sinal divino. Granjeada e plena confiança do rei e de seus conselheiros, Joana, montando num cavalo branco, revestida de armadura de aço, conforme o costume do tempo, segurando um estandarte com a cruz de Cristo e os santíssimos nomes de Jesus e Maria, chefiou militares e oficiais para a batalha decisiva contra os ingleses, sem nada conhecer de estratégia militar. Arrastados pelo fascínio sobrenatural de Joana, os militares deram batalha contra a cidade de Orleans, reconquistando-a das mãos dos ingleses. Os soldados, acostumados à rude vida militar, viam em Joana um ser angélico, em cuja presença ninguém se atrevia a dizer ou praticar inconveniências. Ela conseguia manter a mais rigorosa disciplina. Reconquistada Orleans, rechaçados os inimigos, Joana acompanhou Carlos VII a Reims, a fim de que fosse oficialmente coroado rei da França. Esta delicada missão durou mais ou menos um ano, depois do qual ela desejou voltar para a sua terra a seu tempo. Mas o rei insistiu a fim de que continuasse a chefiar o exército na reconquista de Paris, em cuja missão, porém, não foi feliz. Ferida, caiu nas mãos dos adversários, que a entregaram às autoridades inglesas a preço de ouro. Humilhada, torturada, tensionavam os inimigos induzi-la a negar sua missão divina, renegar suas visões. Tudo foi inútil. Então, entenderam em ridículo processo, em que uns sacerdotes renegados a condenaram como feiticeira, blasfema, herética. Foi condenada à fogueira. Era o dia 30 de maio do ano 1431. Na morte, Joana demonstrou sua grandeza de alma, sua firmeza e dignidade superior à idade e ao sexo. Faleceu repetindo os nomes de Jesus e de Maria.
20 anos depois, os pais pediram ao Papa a revisão do processo de condenação de Joana. O Papa Calixto III autorizou uma comissão que, numa pesquisa serena e profunda, reconheceu a nulidade do processo por vício de forma e de conteúdo. Joana d'Arc foi reabilitada na opinião pública. Foram-lhe reconhecidas as virtudes heróicas e os sinais de uma missão divina, e foi proclamada mártir da pátria e da fé. A França proclamou festa nacional para o dia do martírio de Joana, hoje, 30 de maio, e a Igreja, mais tarde, a elevou às honras dos altares. Santa Joana d'Arc, rogai por nós. O Santo do Dia. Apresentação: Padre Anísio José.